Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo a esse episódio, como de costume, já deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui em mais um Central de Flagrantes Podcast, aquele podcast que vai tratar de diversos temas, inclusive de segurança pública, principalmente de segurança pública. Hoje estou com um convidado aqui muito especial, um convidado que eu já conhecia ele muito antes dele me conhecer, porque eu tive que estudar muito o perfil desse convidado hoje aqui para poder ingressar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bruno Gilabert, delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, uma vasta experiência na carreira, uma referência para muitos dos meus colegas dessa última turma aqui do concurso, é mestre em Direitos Humanos, foi presidente da banca de Direito Penal do último concurso para delegado Rio, enfim, um baita currículo. Vou deixar ele se apresentar, falar aqui. Obrigado pela tua presença, irmão. Valeu por ter vindo Eu aí. que agradeço pelo convite, Vitor. Pô, sabe que é um prazer estar aqui contigo, falando para esse público seleto, público de concurso, público policial, né, que quer carreiras policiais, enfim. Vamos ter um bate-papo bem legal aqui sobre vários assuntos, várias influências, né, jurídicas e policiais na minha carreira, enfim. Vamos lá, vamos tocar isso aí. Show de bola. O Bruno ele tem uma carreira já bastante extensa aí como delegado de polícia. A gente vai tratar aqui muito da vida acadêmica dele também e de casos emblemáticos dele aqui na polícia. Vai contar experiências pra gente aqui. Só para introduzir, situar a galera, eu falei que eu já conhecia antes dele me conhecer. Por quê? Porque ele foi o presidente do último concurso, da banca de Direito Penal, do último concurso para ingresso na carreira de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, diferentemente de outros estados, a banca examinadora, né, o corpo que integra a banca examinadora, elabora todas as questões, desde a primeira até a última fase do concurso. Por isso que eu costumo dizer, e o pessoal às vezes vira para o lado e fica reclamando, mas é verdade. O concurso de delegado Rio é o concurso de delegado mais difícil do Brasil, não tenho a mínima dúvida, por várias peculiaridades. Então, meu irmão, como a gente sabe que quem faz as questões aqui são os examinadores, é aquela correria. Eu me lembro assim, a loucura foi tanta que uma época Bruno postou alguma coisa no Instagram dele, apareceu um livro de direito penal lá no fundo de alguma coisa do Roxinho, a galera olhou, printou, botou, porra, ele gosta desse tema. Aí já começou a caçar esse tema. Não é isso, Bruno? Fala aí um pouco da É gente isso, também. cara, é isso. E é engraçado isso, né? Quando eu me tornei examinador, eu não tinha a perspectiva do tamanho que isso era, né? De onde isso nos leva. E comecei a ser seguido e reconhecido, às vezes na rua, por gente que eu não tinha ideia de quem era. Eu nunca tive isso nunca foi um projeto meu, né? Nunca foi uma vontade. Pelo contrário, meu negócio era o direito penal, era trabalhar a questão acadêmica. E você viram naquela esfera ali do concurso, né? Naquele micro-universo, você vira uma espécie de popstar. E, Pô, com certeza. cara, é estranho. Eu vou te falar que até hoje eu não me acostumei com isso, não. Eu acho isso bem estranho. Acho bem estranho mesmo. Mas é interessante mesmo, porque. E por acaso isso, inclusive, deu certo, assim, principalmente posso dizer, porque desempenhei bem em direito penal e tal. Uma das questões da prova de direito penal da fase discursiva era um artigo. Tratava sobre um tema que o Bruno tinha um artigo, acho que no Jus Brasil, não lembro qual era. O Jus Brasil não era no. Enfim, algum site aí que você produziu um artigo lá sobre criptomoedas e tal. Eu me lembro que caiu algo em relação a isso, sobre apropriação indébita de criptomoedas. Enfim, apropriação, não me lembro qual era a questão, mas ter mapeado ali o histórico dele, o que ele gostava, e isso é muito comum, concurso do Ministério Público, enfim, aqui no Rio, também na primeira fase caiu um posicionamento específico do Paulo Rangel, por exemplo, em processo penal, em relação ao arbitramento de fiança pelo delegado. Então, assim, foi um cara que eu persegui, assim, quase um stalking ali antes de entrar aqui no concurso. É natural, né, cara, que isso aconteça. Acho que o cara que tá ali fazendo concurso e que quer, de fato brigar, ele não pode dar mole. É. Ele não pode deixar de acompanhar com a produção intelectual de quem tá ali na banca. Pode ser que aquilo ali não te sirva de nada, mas a chance daquilo ali cair é muito grande, É. né? Se você pegar uma prova minha, você vai ver que, pô, 80% do que eu peço não tem nada a ver com o que eu produzo, Aham, aham. né? Mas, eventualmente, tem uma coisa ou outra. Com Talvez esse seja o diferencial que vai te É, trazer a aprovação, né? é. Então, Eu sei que eu me lembro que você postava muitas coisas sobre o Leonardo Schmidt bem e tal. E eu lembro porra, quando eu percebi que muita coisa da teoria do bem jurídico ali que você trabalhava e gostava, eu falei, porra, eu vou por esse caminho aqui. Acabou que eu não utilizei isso especificamente, não sei se o Bruno nem vai lembrar, mas na discursiva e na objetiva. Mas na fase oral, ele me fez uma pergunta, eu já
sabendo que ele gostava do tema, já conduzi um pouco para esse tema do bem jurídico, ele me acionou positivamente, eu falei, vou por aqui mesmo, fui trabalhando. Então essa é a importância de conhecer realmente a banca examinadora. Mas vem cá, Bruno, delegado de polícia, ok, a gente vai chegar lá, vamos falar das investigações, dos casos emblemáticos aí, mas o que surgiu primeiro? Foi o Bruno professor, acadêmico e tal, ou sempre quis ser delegado depois que surgiu? Como é que foi essa estrada aí? Surgiu primeiro foi Bruno perdido, né? Eu entrei para a faculdade de Direito, não tinha a menor ideia se eu queria fazer Direito ou não. Eu entrei para a faculdade de Direito porque eu não queria fazer matemática, nem química, nada disso no vestibular, né? Então, o que na segunda fase se adapta mais a mim? Direito, História, Geografia, Português, beleza. O que eu gosto, vamos embora, vamos cair dentro disso. E na faculdade eu gostei muito de Direito Penal e só de Direito Penal, né? Eu fiz UF, né? Eu fiz Federal de Niterói, e na minha época, agora parece que o negócio está bem mais evoluído lá, está bem melhor, mais organizado. Mas na minha época a faculdade era uma zona. Era uma zona. Tem professor que até hoje eu não via cara, não sei quem é, né? Eu tive uma professora lá que ela só foi a uma aula, né? Passou um trabalho, todo mundo passou com 7 na matéria dela, e nessa única aula que ela foi, eu não fui, então desconheço completamente que ela seja. A UF, para mim, ela se limitou, em boa parte do tempo, a jogar sinuca, né? E ficar no bar em frente à faculdade. Então, eu aproveitei muito mal a minha faculdade. Na verdade, é que quando eu cheguei no 7º período, por ali, que eu fui ter consciência de vou me formar em breve, e até agora eu não sei o que é o direito, né? Ali eu me desesperei e comecei a correr atrás. Mas quando eu estava na faculdade, a única coisa que eu sabia era que eu queria trabalhar com direito penal. Era a minha única certeza e tinha uma afeição pela carreira de professor. Aquilo ali me agradava, mas não tinha a menor convicção de que eu seria um professor, né? Entrei para a Emerge, na época, depois de formado. Também não sabia qual carreira jurídica que eu queria seguir. É interessante isso, porque eu entrei na Emerge em 2000 e, na época, quase não se falava de concurso para delegado, né? Tem um delegado, amigo meu, o Luiz Alberto, da minha turma de delegado, ele estava comigo na Emerge. Um belo dia lá, durante o curso, ele vira para mim e fala, pô, abriu o concurso para delegado, vamos fazer? Concurso para delegado, não tinha a menor ideia que existia concurso para delegado, né? Fiquei naquela, vou fazer, não vou fazer, acho que eu não estou preparado. Fiz a inscrição no último dia, depois da minha inscrição só tem 5. Tá? A minha foi uma das últimas. E eu fui passando nas fases. Objetivo, não tinha a menor perspectiva, passei lá na rabeira, mas passei. Achei interessante, porque discursiva eu costumo me garantir. Melhorei bastante a minha classificação. E fui fazer uma prova oral pela primeira vez, né? Foi a minha melhor prova, me arrebentei na prova oral e estou aqui hoje delegado meio que por acaso, né? Entrei, comecei a trabalhar no plantãozinho da 25ª DP, Engenho Novo, assim, áreazinha, né? Super agradável, pego jacarezinho, rato molhado. Assim que eu entrei, eu vou ficar aqui, né, fazendo 1 hora na Polícia Civil, vou tentar outros concursos. Mantive minha matrícula na Emerge, fui procurar cursos preparatórios, matérias que eu sabia menos, como Direito de Família, e com 2 semanas eu tranquei tudo, não quero mais, gostei, é aqui que eu quero ficar, e delegado até hoje, né? 20 e tantos anos já. E é interessante isso, porque eu costumo falar isso lá nas redes sociais para muita gente. Muitas vezes você se encontra no meio do caminho, você encontra a tua profissão sem saber que era realmente tua profissão. É claro que o quesito vocacional, diria eu, das carreiras jurídicas principais, promotor, defensor, juiz, delegado, procurador, é um pouco mais aguçado para delegado de polícia. Você vai enfrentar situações peculiares que nas outras carreiras você não vai enfrentar. Agora, isso não significa que você tem que nascer, pô, eu tenho sonho de ser delegado de polícia. Não, isso muitas das vezes acontece isso daí. O cara passa por acaso, por acidente numa prova de delegado, porque está estudando de repente uma outra carreira, se encontra, meu irmão, se apaixona e fica aí, porque realmente é uma função que é peculiar, é diferente das outras. Pois é, e eu fico me imaginando hoje, o juiz, vamos supor que eu tivesse passado para a magistratura. Não me imagino o dia inteiro fazendo audiência. Aquilo ali ia me encher o saco de tal forma, né? Então, e a carreira de professor, ela acabou vindo a reboque da carreira de delegado, né? Embora tenha sido até algo que me encantava mais de início, foi num caso que eu investiguei, junto com uma promotora, e terminado o caso, esse caso teve sucesso, a gente conseguiu prender o autor do fato, a promotora veio conversar comigo, pô, Bruno, está com um professor lá na unidade X da faculdade, que ele vai sair, ele não quer mais. Estou pensando em te indicar, quer?
Você quer dar aula? Mas tem interesse? Tem, qual a matéria? Pô, penal. Fechou direitinho, casou. E desde então também ingressei nessa carreira acadêmica, né, que eu adoro, eu sou apaixonado pela academia. Então, a parte de escrita, a parte de produção doutrinária, isso. E as aulas, né? Eu costumo dizer que para você dar aula, você não pode ser você é um personagem dando aula. E eu me encontrei muito nisso aí, né? Hoje é a minha grande paixão, adoro a polícia, mas minha grande paixão são as aulas. A Bruno tem diversos artigos, livros, obras, tem teu livro de parte especial de direito penal. Obviamente tive que ler vários apontamentos ali. Eu confesso que eu não li, não era o meu material de estudo específico o livro dele, mas o meu caderno, o meu material de estudo de direito, tinha todos os apontamentos, as controvérsias que você trazia lá no seu livro, os seus posicionamentos específicos, porque a gente precisava saber, obviamente. Agora, aí, primeira lotação, então, 25 DP, 25ª DP. E plantão. Plantão. Como é que foi lá? Quantos anos tomou posse e como é que foi a experiência de cair já num plantão que aparentemente bem movimentado já da 25ª DP? A área ali é uma área complicada, né? Eu, 25 anos, novinho, completamente otário, não sabia nada. Como é que o mundo funcionava, como é que eram as coisas, enfim. Era muito alheio, né, a todas essas questões policiais. Caí numa área que é complicada, mas dei sorte. Para você ter uma ideia, teu primeiro plantão na 12ª, quantos flagrantes você fez? Porra, não me lembro, mas eu acho que deve ter sido uns 6, eu acho que 5 por aí. Eu fui fazer o meu primeiro flagrante, meu 5º plantão. Que isso, Passei 4 plantões sem nada, com a delegacia zerada. Pô, devia estar até ansioso para chegar uma ocorrência. Então foi um tempo que eu comecei a me ambientar, né? O pessoal que trabalhava comigo no plantão, na época era convencional a delegacia. Então eram 2 inspetores que estavam no plantão, mais um oficial de cartório para lavrar os flagrantes, né, naquele esquema de máquina de escrever. E vida que segue. Eu comecei a conhecer o pessoal, despachando RO, fui entendendo a dinâmica da delegacia. Isso para mim foi muito bom, né? Me facilitou muito. E aí depois comecei a ver o que era de fato a área da 25ª DP. Realmente, ali aqueles 4 primeiros plantões de nada, aquilo ali foi uma coisa. Não representava a realidade do local. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Dei sorte, simplesmente. Dei sorte. E depois saí da 25ª DP, fui para uma especializada, né? Aí eu fui para homicídios. Então tive logo no início de carreira essa dupla experiência de você pegar a delegacia diária, delegacia circunscricional, né, com aquele trabalho ali do dia a dia, e depois cair numa delegacia de investigação especializada, e pegava só casos bizarros aqui do Rio de Janeiro, e passei 3 anos no homicídios. Então ali foi uma escola para mim. E lá no homicídio foi o quê? Foi esquema do plantão ou estava na assistência lá? Não funcionava, né? Na minha época, a delegacia de homicídios não funcionava como funciona hoje, né? Hoje, a delegacia de homicídios, ela trabalha com plantão, ela pega todos os casos. A delegacia de homicídios da Baixada pega todos os homicídios da Baixada. Delegacia de homicídios de Niterói pega todos os homicídios de Niterói. Capital, mesma coisa. Na minha época não era assim. A gente trabalhava com a vocação de inquérito, né? A delegacia, sei lá, da Pavuna, teve um caso, aquele caso não está sendo trabalhado de forma razoável ou existe um clamor público em cima daquele caso, avoca a investigação e passa para homicídios. Era assim que funcionava. No estado todo? No estado todo. A delegacia de homicídios ela só não pegava, na minha época, a Baixada Fluminense, que já tinha a DHBF. Mas, tirando Baixada, era tudo com a gente. A gente podia, numa semana qualquer, num belo dia, pegar uma investigação em São João, do Itabapoana, né? Eu fiz investigações em Friburgo, fiz uma investigação de uma tentativa de homicídio contra o prefeito de Rio das Ostras. Então, agora, quando era um caso que ganhava repercussão na mídia de imediato, às vezes ele já começava no homicídio, mas era raro. Mas não tinha, então, atribuição territorial, assim, é isso? Não tinha uma atribuição, uma circunscrição que vocês tinham? Não, era o estado inteiro e vocês buscavam determinado caso por algum aspecto específico daquele caso. Exatamente. Na verdade, não era nem a gente que fazia demonstrava esse interesse pela investigação. Era a chefia de polícia, hoje é CEPOL, né? Na época era a chefia de polícia, era ela que fazia a avocação e a redistribuição. Então isso aí partia do chefe de polícia, né? Essa redistribuição. E quando você estava lá na Baixada não, na homicídio, na especializada,
Fala pra gente assim, qual era a maior dificuldade que você achava e se nessa época você já tinha sido, já tinha um mestrado em direitos humanos ou não? Porque eu queria perguntar depois, mais pra frente, como é que é trabalhar essa questão da especialização nos direitos humanos e a atividade de delegado de polícia, que muitas vezes o pessoal já começa com aquele preconceito de, o que é direitos humanos e ironiza, enfim, e não tem nada a ver com isso que a gente vai trabalhar isso com calma, mas já era mestre ou não em direito? Não, meu mestrado em Direitos Humanos é bem mais recente, né? Ele é de 2018, 2019. Agora eu tô até esquecendo a data, mas ele é bem mais recente. Mas, para você ter uma ideia, tão logo eu entrei na Homicídios, devia ter alguns meses de Homicídios, eu fui para São Paulo fazer um curso que era ministrado pela Scotland Yard, e esse curso estava se desenvolvendo na Academia de Polícia de São Paulo, com delegados do Brasil inteiro, e o curso era de investigação no contexto dos direitos humanos, Pô, é legal. né? Então ali ele já teve uma primeira noção de como, né, era essa investigação respeitosa dos direitos, como tem que ser, né, evidentemente. É, Agora, a minha principal dificuldade nem era em relação a isso, não. Eu sempre fui muito respeitado, tá? Eu tenho uma posição mais pró-direitos humanos, eu tenho uma posição muito que defende muito o respeito ao direito, não só aos direitos humanos, mas ao direito como um todo, né? Talvez tenha a ver com a minha postura mais acadêmica, então eu não vejo essa como muito correta, essa dicotomia que muitas vezes é feita de a prática é diferente Sim. da teoria. Não, eu acho que a teoria ela pode se adaptar à prática e vice-versa. Mas eu sempre fui muito respeitado nas delegacias onde eu passei, independentemente da minha postura, né? Os policiais sempre foram muito corretos comigo, sempre entenderam as minhas ponderações, e os homicídios também. Então, a minha maior dificuldade nem era essa, não. A maior dificuldade que eu enfrentava na época era justamente o fato da investigação não começar comigo, né? A gente pegava com a investigação no meio, e ali, quando a gente fala de um homicídio, o homicídio, ele, na maior parte das vezes, ele é elucidado ali nas primeiras horas, É lógico, o fator né? tempo é O fator tempo chave. é essencial. Você arrecada as melhores informações ali naquele primeiro momento. Depois, claro, você vai trabalhando aquilo ali melhor, você vai esmiuçando um pouquinho mais, vai esclarecendo alguns pontos, mas na investigação do homicídio é essencial que você esteja no local, no fato, né? E eu não pegava isso. Eu trabalhava com o caso já frio, ele chegava a mim frio. Não trabalhava naquele momento do calor dos fatos. E eu tive essa consciência muito cedo, né? Porque eu, na época da 25ª DP ainda, eu, eu posso dizer sem medo de errar, que eu estraguei uma investigação porque eu não soube trabalhar o local do fato, né? Foi um caso de um sujeito que foi morto lá no Engenho Novo, a facadas. Já estava morto, tinha alguns dias e encontrei, né, fui fazer o local, eu sempre gostei de fazer local de homicídio. Lá encontrei mancha de sangue no chão, dava para ver que não era dele, que provavelmente era do autor do fato, né, até porque a gente encontrou band-aid aberta no banheiro, etc. Só que o sangue estava lá tinha um tempo já. Eu falei para o perito, vamos arrecadar isso aqui para a gente ver a quem pertence esse sangue. O perito ficou me enrolando, doutor, isso aí não dá para arrecadar não, esse exame aí ele não é possível, não vai dar em nada, tá? É perda de tempo. E eu acreditei naquilo, né? E hoje eu teria arrancado o azulejo do banheiro, estava respingado de sangue, teria levado aquilo comigo, É verdade. né? Mas na época, É. pato novo ainda, né? Então, não, vou dar crédito ao que o perito me falou e, enfim, essa investigação ela podia ter chegado a um resultado interessante, não chegou. Fui para homicídios, esse inquérito, coincidentemente, foi avocado para homicídios e caiu na minha carga, né? Então, eu fiquei com aquilo ali, eu olhava para aquilo olhava para mim, Eu não e eu só acredito. pensava nisso, cara, eu estraguei essa investigação. Enfim. Mas lembra do desfecho dessa investigação? Como é que. Depois que eu saí da Homicídios, eu não tive mais contato com ela. Não sei como é que ela terminou, mas eu acredito que aquilo ali realmente não tenha levado a lugar nenhum. Acredito no arquivamento dessa investigação. O fator tempo realmente, quando se trata de homicídios, uma investigação de modo geral, o fator tempo faz. Talvez eu acho que seja o mais determinante para você elucidar o caso. Aqui no Rio a gente tem atualmente, na época do Bruno não era assim, tem o GELC, que é o Grupo de Comparecimento de Local de Crime, e vão equipes da Polícia Civil especializadas ao local, composta por um delegado de polícia, um papiloscopista, perito, investigadores, enfim, toda uma equipe especializada para atender ao local do crime. Morre alguém em algum local da circunscrição dessa unidade, que aqui na capital tem uma, na Baixada tem outra.
e vai até justamente para essa coleta inicial de provas o mais rápido possível e muitas vezes até, inclusive, prender em flagrante ali o suposto autor do fato, né, o autor do crime. A gente vê aí o Gelk fazendo várias prisões em flagrante em muitos momentos. A gente vai, inclusive, esse mês vai conversar aqui com o Wilson Palermo, que é amigo do Bruno, também uma referência nossa aqui. E ele ficou muito tempo no GEL, que vai ter com certeza muita experiência para compartilhar com a gente aí sobre isso. Bruno, nesse tempo aí da homicídios, caso assim que te marcou, soube que você investigou a morte de um candidato a deputado, como é que... Fala alguns Cara, casos que sejam esse marcantes. caso foi interessante, até porque esse candidato a deputado era irmão, né, de um delegado de polícia, e foi interessante porque a gente estava num momento de muito turbilhão dentro da delegacia de homicídios. Foi na época que o Tim Lopes morreu, né? Eu estava na homicídios, a investigação da morte do Tim Lopes não era uma investigação de homicídios, ela era da 22ª DP, mas a homicídios ela atuava em conjunto, né, em parceria, dando apoio à 22ª DP. E nós fazíamos operações diversas na época. Eu tive no Morro do Alemão, ali naquela região da Pedra do Sapo, diversas vezes. Ainda hoje eu acho entrevistas minhas, né, antigas, inclusive uma entrevista em que eu falava que tinha um lago, né, a parte de cima ali do Morro do Alemão, né, perto da Pedra do Sapo, e a gente suspeitava que o corpo podia estar no lago, O então corpo do candidato a do Tim deputado. Lopes, né? Do Do Tim Tim Lopes. Lopes. E a gente discutindo na época se deveria ou não dragar o lago, Nossa. né? Enfim, e nesse meio tempo houve a morte desse candidato a deputado, né? Foi alvejado pelas costas, enquanto uma discussão em torno de propaganda eleitoral. E o meu titular na época, Dr. Paulo Passos, ele falou: Bruno, sai desse apoio que você está dando aí para a 22ª DP e vai para a Barra, foi na Barra da Tijuca, isso, né? Vai lá para a Barra para investigar esse fato, deixa as outras equipes aqui, né? Eram várias equipes de homicídios, e na época eu fui, o Zé Renato, que chegou até a ser secretário de polícia recentemente, né, por um breve período, ele era o delegado da Barra da Tijuca, trocamos uma ideia muito legal em relação a esse caso lá. Posso até dizer que esse caso foi solucionado em parceria entre a Homicídios e a 16ª, embora o inquérito tenha sido avocado para homicídios. E foi uma investigação muito, muito interessante, justamente porque exigiu que a gente ficasse lá na Barra durante um longo período, né? Montamos quase que um acampamento lá e chegamos ao autor do fato, ao pistoleiro que executou, era o PM, era policial a militar. execução lá? Discussão por conta de galhardete, né? Na época permitia-se aquele galhardete político, né? No poste, agora isso é proibido, mas você colocava, né, a foto lá do candidato e o PM foi colocar a foto do candidato, ele era cabo eleitoral de um candidato, foi colocar em frente ao condomínio desse outro candidato, houve uma discussão, entre eles uma briga, e isso culminou em 6 disparos, se eu não me engano, do policial militar nas costas desse candidato quando ele se virou para entrar em casa, né? E ali teve uma boa repercussão. Foi quando eu conheci, inclusive, essa promotora que depois me abriu os caminhos acadêmicos, né? Ela era amiga da família e teve até um lance engraçado nessa investigação, porque como a gente montou quase que um acampamento na Barra, então a gente levou laptop, um monte de coisa para lá, tal, e a promotora, eu fui pedir, depois já estava identificado o autor, eu fui pedir uma busca na casa dele, uma busca domiciliar. A promotora sentou do meu lado e começou a, a dizer, né, como é que deveria ser a peça. Ela começou a falar assim: doutor, escreve assim o nome da peça. Eu parei de digitar, né? E, doutora, a senhora não se preocupe, eu sei como é que faz, né? E ela, inclusive, a senhora fazer o seu ela pedido de começou a ditar busca. aquela peça para mim, e quando eu dei essa cortada, aliás, uma promotora fantástica, mas ela ficou constrangida, né, quando eu dei essa resposta. Depois eu até me arrependi de ter sido tão grosseiro assim. E ela falou: não, doutor, o senhor me desculpa, tal. Fizemos, o negócio deu tão certo, que isso me valeu uma vaga de professor. Né? Pô, ali era um teste. Falou, vamos ver se esse cara sabe fazer uma representação mesmo pra gente botar ele pra dar aula na faculdade. Pô, bom demais. E nessa época aí você falou de mandado de busca e tal, tem alguma história? Porque eu tenho algumas histórias, principalmente lá
quando fui delegado 4 anos e meio lá em Minas, trabalhei num expediente lá 2 anos e pouco, e vários cumprimentos de mandado de busca lá, e de vez em quando rola um ruído assim durante o cumprimento, é um investigado que dá alteração, é um endereço que não era o correto. Já teve alguma situação dessa? Eu tive, em relação à busca, eu tive duas situações bem peculiares. A primeira delas, rapidinho, quando eu trabalhava na Delegacia de Homicídios da Zona Oeste, né, que eu cheguei a assumir como titular da Delegacia de Homicídios da Zona Oeste, uma época em que a gente mal sabia o que era milícia, né? Era uma época bem mais ingênua do que, do que a atual. E eu fui cumprir um mandado de busca na casa de um integrante de um grupo de extermínio, né? Cara brabo, respeitado na região. Nós achamos uma caixa embaixo da cama dele, lacrada, fechada, né? Melhor dizendo. E a esposa dele ficou louca com aquilo. Falou: não abre, não abre, isso é coisa nossa intimidade. Cara, olha só, tem que abrir. Né? Mandado de busca. Mandado de busca, tem que ver o que tem aqui dentro. A de abril tinha aquela cinta, né? Lá dentro, o miliciano. Cintaralho. O brabão da milhares. Brabão gostava. Mas um segundo caso pitoresco. Mas e aí, achou, peraí, não acaba essa história aqui no meio não, porra. Achou o cintaralho e falou pra ele: minha senhora, isso aqui vai ser apreendido, vai devolver, vai ficar. Não, mantive aquilo com ele, no final de contas, né? Acho que na delegacia aquilo não teria um bom uso, não. Pô, mas isso, agora só um parênteses aqui, busca e apreensão é coisa séria por causa de situações como essa. Por isso que o judiciário tem critério na hora de deferir ou não uma busca, porque é a intimidade da pessoa que vai ser totalmente violada ali, nos mínimos detalhes. Como é que uma caixa lacrada não vai ser aberta de um cara com uma investigação suposta participação em milícia? Não tem como. Ali pode ter armamento, ali pode ter qualquer tipo de documento que comprove o envolvimento dele, tem que abrir. Mas abre, porra, se depara com um cintaralho. Por isso que, realmente, o pedido do delegado tem que ser fundamentado, o MP vai opinar, o juiz vai deferir, a coisa tem que ser bem A alinhada. busca domiciliar ela é uma invasão da intimidade, da sua esfera de privacidade imensa, muito grande. Você, quando está na sua casa, você está ali num ambiente que você se sente protegido, para você ser quem você realmente é, né? Quem quer que você seja um apreciador de cintaralho ou não. Né? Então, agora, quando você tem essa exposição, né, da sua essência, isso é muito complicado. Então, realmente, a busca domiciliar, assim como todas as outras medidas cautelares, ela tem que ser dada com extrema cautela, né? Que aquilo ali realmente é uma invasão à privacidade muito intensa. Com certeza. Mas eu tive uma outra situação quando eu estava em Copacabana, né? Delegado de Copacabana, plantonista, nós investigávamos na época um possível tráfico internacional de drogas, né? Tinha um informante na época que estava passando informações sobre tráfico internacional de drogas, falou o apartamento, né, onde possivelmente traficantes estariam se preparando para remeter drogas para o exterior, e conseguimos o mandado de busca para esse apartamento. No dia do fato, né, fui eu lá com a equipe do homicídio, a gente arrombou a porta, entrou 2 gringos dentro do apartamento, né? Acordaram assustados, um deles até falava português, o outro não. Pega o passaporte deles, vários carimbos de entrada e saída do Rio, assim, frequentes, Holanda, Rio, Suécia, Rio. Pô, são os caras, né? E revista a casa daqui, revista a casa de lá, não tinha nada dentro da casa. E no meio da medida, liga para a gente informante, fala: vocês estão no apartamento errado. O mandado de busca era para aquele apartamento, de fato, né? Mas quando a gente representou para o endereço errado. E tipo, a gente arrombou a porta, a gente quase acabou com a porta do apartamento, e nessas horas você tem que ter um pouco de presença de espírito, né? Cheguei pro investigado falar português: olha só, está vendo aqui que vocês estão limpos, né? A gente estava investigando vocês, de fato. A gente tinha uma informação de que vocês eram traficantes, mas estou vendo que vocês não têm nada a ver com crime, são pessoas de bem. Então, fiquem tranquilos, que a gente não vai mais incomodar vocês. Inclusive, a gente vai pagar a porta. Tá? Eles imediatamente se sentiram muito agradecidos, né? Falaram: não, muito obrigado pela atuação de vocês, uma atuação muito humana. E é o que a gente faz agora, né? O informante, na mesma ligação, ele falou: cara, os traficantes estão no apartamento do lado. Né? Só que na época, isso hoje não seria mais possível, isso hoje não teria o menor cabimento. Só que na época existia aquele entendimento dos tribunais de que se você
encontrasse a situação flagrancial, ainda que você entrasse na casa sem o mandado, né, Tava validada a tá- entrada. a sua atuação estava validada, né? E a gente tinha, o informante era confiável, né? A gente tinha certeza que a gente ia encontrar a droga lá. Os inspetores perguntaram, eles faz o que agora, doutor? Enfia o pé na porta do apartamento, vamos entrar. Né? A gente entrou e de novo, né? 3 gringos lá, 2 colombianos e uma equatoriana. Puta merda, de novo. E investiga daqui, puxa dali, chama, né, um deles no canto e fala, olha só, né, a gente sabe que vocês têm alguma coisa aqui, dá logo o serviço pra gente. A gente sentiu que ele ficou com medo, ele não falou nada, mas a gente sentiu que ele ficou com medo. Vai, tá, é aqui, tenho certeza. E nada, a gente não acha nada. Chama o cachorro, né? Vem o pessoal da Core com o cachorro, farejando daqui, farejando dali. Nada, nada, nada. A gente não encontrava nada na casa. E eu já pensando, ai meu Deus, amanhã eu tô na corregedoria. E um policial achou uma luva cirúrgica com os dedos cortados. Com Né? os dedos cortados. Ah, com os dedos cortados. Por que tá essa luva decepada Aham. aqui, né? Tem angu, tem caroço nesse angu. Num bule, nós encontramos os dedos todos preenchidos com líquido, né? Atados como se fossem pequenas bexigas Sim. de água, né? É. E ali ele já viu, né? A droga é isso aqui, né? Então, fazendo cápsula com isso, Sim. a equatoriana vai engolir, vai viajar como se fosse mula, né? Sim. Com isso no estômago. Situação bem peculiar, bem característica desse tipo de atuação. Vão aprender isso aí, vão levar para a delegacia para autuar todo mundo em flagrante. Beleza. Caminha aquele conteúdo, aquele líquido para o ICCE para fazer perícia. Vem o resultado da perícia preliminar. Inconclusivo. Nossa. Chama a diretora do ICCE. Né? Vai ter que parar você. Olha vai só, ter que deu ser inconclusivo, eu tenho conclusivo isso aí. certeza que tem droga aí. Ela falou, não, é porque nesse caso é mais difícil mesmo o exame. Né? Ela centrifugou aquilo, ela fez um monte de coisa e no final ela conseguiu extrair o que tinha ali, que era cocaína diluída. Ué. E aí, autuamos todos pelo tráfico internacional de drogas. Porra, se não fosse a centrífuga lá, o negócio era corregedoria, aí provavelmente o bico ia sair da de Copacabana e ia lá pra. Eu já tava sentindo, cara. Já tava sentindo que ia me ferrar muito naquilo ali. Mas eu vou te contar que eu tive uma história, não como essa, mas semelhante lá um dos primeiros mandados de busca que eu cumpri também lá no sul de Minas. Só que, na verdade, eu representei, a gente estava numa investigação lá, não me lembro agora exatamente qual era o crime, acho que era roubo qualificado, enfim. E eu pedi a prisão temporária, não me lembro qual era a prisão que eu pedi na época lá, foi ter ferido a prisão dos investigados e o mandado de busca para residência. Ah, não, agora eu lembrei. Eles assaltaram uma lotérica lá e roubaram não sei quantos mil com restrição da liberdade da gerente, da lotérica, enfim. E eu representei, só que eles usaram um carro que a gente já tinha identificado qual era e o estacionamento do prédio onde os investigados moravam, eles estacionavam em frente a um apartamento, mas eles, na verdade, estavam em um segundo apartamento que era na diagonal, assim. Eu falei, só que como a vaga era em tese de frente, eu falei, não quero saber, vou pedir para esse e para esse. Pedi para os dois. O juiz deu. Isso já foi pouco tempo depois do fato, lá 2, 3 dias depois já. Aí, enfim, 2 equipes no dia, o caramba, subiu uma, subiu outra. Nessa que a gente estava na de baixo, um morador de dentro viu a polícia do lado de fora, abriu assim a cortina e a policial começou a comandar. Bota a mão na cabeça, a cortina fechou. No que ela fechou, o pessoal já botou a casa abaixo dele. Era, porra, um casal também com a criança e tal, não tinha nada a ver com a história, o cara se assustou também, e aí foi a mesma coisa. Eu falei, calma, meu irmão, aqui a gente já viu que se não tem nada, ninguém vai ser preso, porque eu acho que o cara fala, ferrou, meu irmão, já era, tô preso. Quando você fala que não vai ser preso, parece que ele, ufa, tá tranquilo, dá uma relaxada, pede desculpa, a gente vai indenizar aí a sua porta e tal, que a porta do cara, meu irmão, arrancou assim um pedaço de reboco da parede, foi um negócio assim absurdo. A questão da busca, eu até me acostumei a fazer buscas com um pouco mais de cautela. Naquela época em que tinha se tornado muito comum aqui no Rio dar a busca, né, para toda uma comunidade. A busca... Mandado de busca genérico. Uma investigação na Maré, mandados de busca para todo um setor da Maré. E na minha época de homicídios era muito comum a gente ir essas diligências, né, em apoio a outras delegacias. E a gente sabia que a gente tinha ali, sei lá,
centenas de casas para vasculhar, para tentar achar uma casa, Sim. né, onde... A própria execução do mandato fica complicada, né? Porque o Exato. cara da casa 20 que tá com as coisas, quando vier um sendo vasculhado, é o mesmo, porra, provavelmente ele vai tentar. Mas a gente, com essa perspectiva, a gente entrava com muita cautela nas Aham. casas, né? Batendo, pedindo licença, conversando com o morador, tentava até criar algum tipo de empatia com o morador para ele se Pra ele sentir mais à entregar, né? vontade. Não era só até para ele se sentir mais à Sim, vontade com a presença policial, porque ele sabia o quanto era incômodo aquilo ali, lógico. né? Se eu estou ali para tentar encontrar uma casa, significa que 99% das residências que eu vou entrar não tem nada a ver com a Sim, história, sim, né? sim. Então, você vai criando também esse hábito de cumprir um mandado de busca de uma forma mais respeitosa, né? Tentando deixar o morador à vontade para que ele não se sinta tão Tão invadido, constrangido. né? Embora seja impossível você evitar algum dano, né, à intimidade daquela pessoa. Não, sem dúvida. E nem só um dano ali em relação à intimidade, que óbvio, você vai vasculhar a mínima, porra, os mínimos detalhes da casa da pessoa, a gaveta de calcinha da mulher, da cueca Sim, do cara, é sim. tudo, é esse, o grau de minúcia é esse. Então, óbvio que é uma violação absurda. Fora o burburinho que rola na vizinhança. E aí, ó, polícia tá na casa do fulano, tá metido com coisa errada. Muitas vezes não tem nada, o cara tá realmente sendo investigado e não tá envolvido em alguma coisa, ou tá. Então, é algo que tem que ser bastante cauteloso, até porque tu vai encontrar um cintaralho aqui e ali, o negócio é complicado, então tem que estar realmente... E a gente brinca com essa questão sexual, mas não é só isso, né? Você tá ali vasculhando a gaveta do cara, você vai pegar um monte de receituário dele, vai saber a doença que ele tem, né? Claro. Vai saber de tudo, todos os aspectos da vida dele estão ali. Enfim. O Bruno, e outros casos que você tinha me comentado que tinha participado, que tinha bastante relevância, até da estrangeira lá, da Glória Trevi, como é que foi? Você participou Rapaz, esse caso é diretamente? um caso bem peculiar também. Quando eu entrei para homicídio, esse caso já estava lá. Conta um pouco do Mas, caso, pro pessoal que não bom, conhece entender enfim, também. houve, né, a vinda para o Rio de um grupo, que era um grupo famoso no México, que era comandado por uma cantora, apresentadora de TV. Se a gente quiser traçar um paralelo com o panorama do Brasil, seria como se fosse uma Xuxa no México, Uhum. né? Glória Trevi, ela se envolveu em um escândalo lá no México. Pode ser que eu esteja equivocado, mas se eu não me engano foi algo envolvendo pedofilia, mas pode ser que eu esteja equivocado quanto a esse ponto. Enfim, houve uma investigação lá e ela, o empresário que era marido dela e outras mulheres que faziam parte desse grupo vieram para o Brasil fugidos. E, na época, eles se esconderam na Tijuca, né? Ficaram escondidos no apartamento na Tijuca. Acabaram sendo descobertos, foram presos, posteriormente foram deportados, mas o que isso tinha a ver com a delegacia de homicídios, né? Enquanto a Glória Trevi estava aqui no Brasil, ela teve um filho ou uma filha, não me recordo agora, e a presença daquela trupe no apartamento em Copacabana era desconhecida. Eles já alugaram aquilo ali como se fosse um casal e enfiaram um monte de gente ali dentro, criança, recém-nascido, né? Então a criança, ela não podia chorar. Ou, evidentemente, como a criança vai chorar de uma forma ou de outra, quando isso acontecesse, o choro tinha que ser abafado. Então, toda vez que a criança chorava, eles cobriam a criança para o choro ficar mais abafado, até a criança parar de chorar. E numa dessas, a criança faleceu. Engasgou, né? Provavelmente teve algum tipo de broncoaspiração. Não foi um homicídio doloso, algo planejado por eles, muito pelo contrário, mas o fato é que a criança faleceu. E o que nós tínhamos na investigação na época, né, é que aquilo ali tinha abalado muito a cantora, ela tinha ficado bem desesperada com aquilo. O marido dela era um cara mais frio, ele então falou com ela, olha só, vamos providenciar um enterro, né, pro nosso filho, que ele era filho dele também, era filho dela com ele. Sei. E vamos providenciar um enterro para o nosso filho, uma coisa digna, mas ele, na verdade, ocultou o cadáver, né? Consta na investigação que esse corpo teria sido desmembrado, teria sido colocado numa bolsa e jogado na Lagoa de Marapendi, né? Quando eu cheguei na delegacia de homicídios, essa investigação já estava lá, já tinha essa história, né? Uma das integrantes daquela trupe contou esse caso, por isso que ele foi para homicídios. Ela narrou
não me lembro em qual órgão esse caso, isso acabou indo para a delegacia, só que o caso estava meio parado lá, até porque era uma vastidão de inquéritos, e eu me interessei, comecei a investigar aquilo. Não terminei essa investigação, ouvimos muita gente nos autos, muita gente. Essa investigação ficou bem encaminhada. A nossa grande dificuldade ali era em relação ao corpo, Sim, que era a materialidade claro. daquele homicídio culposo, que é o que a gente estava investigando. Só que o corpo tinha sido jogado na Lagoa de Marapendi, a gente não tinha acesso a isso. Na época eu estudei bastante até sobre a questão do homicídio sem corpo, se isso era aceito, se não era aceito pela doutrina, pela jurisprudência. Mas acabou que eu nem concluí essa investigação, né? Quem concluiu foi a delegada que me substituiu lá. Na época eu fui assumir a DH Oeste e deixei essa investigação. A delegada que assumiu no meu lugar é que concluiu, mas já estava assim bem encaminhada. Estava tudo ali muito bem organizado. E algum tempo depois, né, e aí veio o ponto peculiar dessa investigação. Algum tempo depois, me ligaram de uma emissora de televisão argentina, né, que eles iam fazer uma reportagem sobre esse caso. Queriam marcar uma entrevista comigo. Beleza, bora, né? Vamos marcar na Lerge, dia tal, em frente à Lerge, vou eu de terno, naquele aspecto formal, né, Entrevista como tem que internacional, ser. mesmo? Fiquei esperando o repórter, cheguei até um pouquinho antes do horário marcado, fiquei ali de terno, debaixo do sol, esperando o repórter. E para o carro da emissora TV Argentina, salta o repórter com uma camisa vermelha, aberta até a metade da barriga, com um microfone verde-limão, né? Programa de fofoca da Argentina. Mas dei minha entrevista, sério, né? Claro, pô, manteve a postura Rapaz, eu ali. já dei entrevista até pra Marie Claire, então pra revista de fofoca da Argentina, mano. Não tinha a ver com cintaralho, não. Não, né? nada a ver. Porra, bom demais. O cara se alinhou inteiro, chegou lá todo arrumadinho. Pô, vou dar uma entrevista seríssima aqui, fantástico lá do México. Pô, chegou lá um fofoca. Pô, delegado fazendo fofoca sobre o caso dela. No final das contas, era sobre a investigação mesmo, a entrevista, né? Perguntaram sobre a investigação, eu dei entrevista sério, cara, sem... Dei a mesma entrevista que daria para o Globo Repórter na época. Bom demais. Vem cá, conta mais pra gente aí de caso lá do homicídio, que é isso que a galera também tem essa curiosidade, para depois a gente entrar nessa parte aí da vida acadêmica, direitos humanos também. Você trabalhou na investigação da morte de Starelli também, como é que foi isso aí? Starelli, né? Na verdade, nessa época, foi uma investigação que teve, né, uma grande repercussão aqui no Rio, e a investigação, novamente, não era nossa, a gente investigava em apoio, né? Eu estava na DH Oeste na época e a Barra da Tijuca era a minha área. A gente pegava Barra, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, essa área toda, né, de atuação era nossa. E quando aconteceu esse caso, a investigação ficou com a 16ª DP, até quem estava de frente nessa investigação, o delegado da minha turma, Marcos Henrique Alves, cara sensacional, cara espetacular, gosto muito dele, muito amigo. Mas eu mandava minha equipe, né, em apoio. Essa eu não fiquei tão de frente, assim, em auxílio. Eu ficava sabendo mais das informações que chegavam através dos meus agentes que estavam atuando em apoio. Mas foi uma investigação que teve muita repercussão na época, inclusive gerou um atrito com o governador na época, Qual né? era o caso específico mesmo? Como é que foi a morte? Como é que se deu a morte dele, né? Um sujeito, né, invadiu a casa dele e matou, se eu não me engano, com uma barra de ferro. Agora tá meio esquecido. Ele trabalhava para a Shell, né? Era um grande nome da Shell no Brasil e foi dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, né? Então isso teve uma grande repercussão. E houve ali uma espécie de mal-entendido entre o secretário de segurança da época e o delegado estava apurando o fato. Enfim, nessa eu fiquei mais de fora mesmo, mas foi um caso que ficou bem conhecido naquele momento histórico. E isso daí foi tudo enquanto você estava na homicídio? Sim, eu fiquei entre DH e DH Oeste mais de 3 anos. Né? E depois, quando você saiu da especializada, você começou a partir para uma assistência? Foi ser titular? Como é que foi? Quando eu saí da Homicídios, eu caí num plantão da 5ª DP. Plantão da Quinta? Isso aqui dá para ficar 6 episódios de podcast falando só de plantão da Quinta DP. Quem sabe aqui da DP é uma central de flagrante responsável aqui no Rio pela área do centro. Então, ocorrência que envolve centro de cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo e tal, é obviamente só ocorrência envolvendo
porra, mendigo e risca-faca e bêbado e um monte, e com certeza tem. A área da Lapa, né? Eu, É, eu, eu costumo brincar que a Lapa é o resumo do Rio de Janeiro. Né, na Lapa você tem o playboyzinho da Zona Sul, é, você tem o sujeito que mora lá no subúrbio do Meier, você tem o traficante, você tem o profissional do sexo, você tem tudo é ali suco de na. RJ. A Lapa, tal qual Copacabana, mas eu acho que a Lapa ainda É, é mais característico, ela é o resumo do Rio de Janeiro, né? E, ou seja, aquilo ali é um barril de pólvora, né? Embora eu tenha trabalhado na Quinta DP em outras oportunidades, fui titular da Quinta DP, e adorei trabalhar como titular lá. Mas enfim, caí na Quinta DP, na época, fiquei pouco tempo lá, me desentendi com o titular na época, a gente tinha umas concepções um pouco diferentes, e acabei transferido para Santa Cruz, né? Fui trabalhar no plantão de Santa Santa Cruz. Cruz. Para quem não conhece muito bem, né, Santa Cruz é final da Avenida Brasil. Sim. É um chãozinho até lá. O cara saiu do centro da cidade para o final da Avenida Brasil. É normal. O delegado de polícia, Mas, e ele foi um dos caras que sempre falou isso aqui. Você fez concurso para o Estado, não tem essa de delegado da Zona Sul, delegado. Não, onde for designado, você vai ter que rapaz, se a gente for assumir. pensar na minha carreira como delegado, eu já rodei quase o estado todo. Eu só não trabalhei no Norte Fluminense. O resto eu trabalhei em todas as áreas. Eu lembro que você foi no interior também. Trabalhei. Quando eu saí de Santa Cruz, eu fui para Rio Claro, né? Assumi a titularidade de Rio Claro. Quando eu falo isso, as pessoas costumam me perguntar, né? Onde fica Rio Rio Claro. Claro? Rio Claro é uma cidadezinha que fica ali entre Barra Mansa e Angra, né? Na época que eu fui trabalhar lá, tinham 15 mil habitantes, se eu não me engano. Cidadezinha bem de exterior mesmo, aquela história, igreja, pracinha, delegacia, fórum, né? E aí foi uma época bem interessante essa época. Rio Claro é uma delegacia de baixíssima demanda. A média de lá era de 200 e poucas ocorrências por Por ano, ano. né? Ou seja, menos de uma por dia. Sim. Isso permitia que você investigasse todas a fundo, né? Isso era bem interessante. E você passa a viver a cidade, né? Eu fui jurado de concurso de Miss Rio Claro, né? Pô, imagina o que o delegado não aproveitou, meu irmão, nessa época lá no interior, pô, sendo jurado de mídia. Não preciso falar mais nada. Fui jurado do concurso de Miss Rio Claro. De lá eu saí, fui para Valença e rodei muito aquela região do Sul Fluminense, né? Fui titular de Angra, Barra do Piraí. Trabalhei como plantonista ainda em Resende. Trabalhei em Paraty, né? Quando a gente fala de distância, eu costumo brincar. Eu trabalhei em Paraty. Depois que eu trabalhei em Paraty, eu não posso mais reclamar de distância. É, Eram 3 horas e meia para a delegacia. Da minha mas casa para a delegacia eram não, 3 horas e Macaé deve meia. ser mais ou menos isso aí. Macaé, Não, Macaé é Quissamã, bem mais mais perto. É perto. bem mais perto. Paraty é tão longe. Quando eu chegava em Angra, depois de Ainda uma faltava hora muito. rodando, saí de Paraty, rodava uma hora. Aí chegava em Angra. E aí eu pensava, nossa, eu tô quase chegando, né? Eu não sei se você gostava de trabalhar no interior assim, porque eu trabalhei 2 anos no interior lá de Minas e eu tinha uma percepção assim de segurança pública que me dava uma certa esperança, vamos dizer, porque eu podia ver ali o trabalho policial surtindo efeito na prática realmente da criminalidade ali. Eu percebi, eu costumava dizer que o meu termômetro era a quantidade de flagrantes que eu tinha na minha delegacia lá. Porque como é que era o esquema no interior, não sei se é aqui, confesso que eu nem sei se é assim que funciona aqui no interior do Rio, acho que é. A delegacia do interior, que ela responde pelos flagrantes que acontecerem durante o dia e à noite, finais de semana, feriados, isso é levado, ou seja, no horário de expediente, flagrante que acontecer, a delegacia com atribuição na área responde para aquele flagrante. Final de semana, feriado e à noite, vai para a central da área, que não necessariamente é aquela delegacia. No meu caso é esse, não sei se é assim ainda hoje em Não, dia. aqui é diferente. Quando você trabalha no interior, salvo exceções, tá? Tem exceções. Mas na maior parte do interior, o delegado é responsável pela sua delegacia 24 horas por dia. Inclusive nos flagrantes que acontecerem à noite, finais de 24 semana. horas. Se eu trabalhei o dia inteiro lá e chegar o flagrante 4 horas da manhã, eu faço flagrante. Entendi. Né? Isso considerando que, como titular, eu trabalho em expediente, eu trabalho de Sim, segunda a sim, sexta. sim. Né? Minto, normalmente é de segunda a quinta, Sim. né? Mas são 24 horas segurando a delegacia. Na quinta-feira, normalmente, começa o plantão diária. Que aí tem uma delegacia específica que fica responsável por lavrar todos os flagrantes da região. Tem exceções, mas, em regra, é assim que funciona. E normalmente você roda também nesse plantão diária, né? Quando eu estava em Barra do Piraí, por exemplo, a cada 2 meses, um plantão diário era meu.
E aí eu tinha que Ah, passar de entendi. Era uma sexta central a rotativa. segunda lá, sim. Os delegados eram 10 delegacias na região, né? Então os delegados titulares se revezavam nessa central de flagrantes. Mas aquele negócio, quando você está numa delegacia de baixa demanda, a possibilidade também de você ser acionado de madrugada Menor. é menor, é Claro, bem menor, claro. né? Mas você começa também a saber lidar com essa situação. Cansativo, mas você começa a Você se adapta, né? Você se adapta, Mas exatamente. mas é isso que eu ia dizendo. Quando eu tava, como esse esquema era, eu respondia pelos flagrantes que aconteciam na minha área, não tinha central, porque nas capitais, nas grandes cidades, tem delegacias que vão responder pelos flagrantes daquela área inteira, de várias delegacias. Por exemplo, Copacabana aqui, 12DP, ela responde pela área do Largo do Machado, Catete, Glória, Praia do Flamengo, Botafogo, Copacabana. Tudo que acontece ali é levado para o delegado que estiver de plantão, e os delegados dessas outras unidades, em tese, não vão apreciar aquela ocorrência naquele momento. Como eu apreciava durante o dia as ocorrências ali quando eu estava no interior, na minha unidade, mesmo eu não sendo delegado do plantão, o meu termômetro era o número de flagrantes. Como era uma cidade pequena do interior, 2 flagrantes por semana era normalmente a frequência. 1 flagrante por semana. Quando eu percebia que estavam acontecendo 4, 5, falei, tá na hora de fazer uma operação. Aí já arredondava tudo numa operação, aquela prendia 20, mandado de busca. Ficava 1 mês e meio sem flagrante. Então, assim, você via que realmente você consegue desenvolver um trabalho ali com foco. E, obviamente, na capital, isso se pede. Você gostava de trabalhar no interior, você percebia isso também? Adoro trabalhar no interior, adoro trabalhar no interior. Acho que quem não teve essa experiência dentro da polícia tem que ter. Você conhece, né, os advogados da região, você conhece o defensor, você conhece o promotor, você conhece o juiz, né? Todo mundo está ali dentro daquela área, todo mundo vive a cidade, né? As informações chegam, é mais fácil de investigar no O trato interior. com o judiciário. Até depois de um tempo lá, a população passa a confiar no seu trabalho, então as informações já vão chegando espontaneamente. mesmo. E você tem um menor número de negativas de depoimento, muito pelo contrário, as pessoas se dispõem a ajudar a polícia, né? Isso é muito interessante. E tem isso, né? Quando você tem algum tipo de diferencial dos índices de criminalidade, olha só, tá aumentando aqui roubo, né? Tive 3 roubos na rua tal e isso é estranho. Eu não tenho roubo aqui na minha região, né? Normalmente são indivíduos específicos que praticam aqueles crimes que quando você consegue de alguma forma, resolver aquele problema, um crime semelhante só vai acontecer dali a muito tempo, né? Então, realmente, você tem um impacto direto na questão da vida comunitária. Você transforma a vida daquela comunidade de certa forma, né? Coisa que na capital, por exemplo, você sente muito menos, né? Porque a sua atuação é uma atuação pequena dentro do mar de ocorrências, né? Pegar o Rio, por exemplo, o Rio ele é fragmentado em quantas delegacias? São quantas equipes policiais, quantos delegados, né? Claro que se você somar a atuação de todas as delegacias, a atuação da Polícia Civil impacta diretamente na Claro. vida da população do Rio de Janeiro. Mas quando você está numa cidade do interior, você sente que a sua atuação específica resolve grande parte dos problemas daquele município, né? Isso é interessante. Sim. É bem interessante essa constatação. E é engraçado, e no interior realmente fica até engraçado, assim, porque as pessoas, o delegado de polícia, ele tem um papel, assim, vamos dizer, de destaque ali várias vezes. Tem. Todo mundo conhece o delegado da cidade ali, quer conhecer, quer conversar. Tem várias histórias também do interior de Minas, justamente por isso. Engraçado, o pessoal quer conversar com o delegado. Você chega, eu ficava até meio constrangido, às vezes, de comer fora da delegacia, meu. Porque eu chegava no restaurante, os caras não queriam deixar eu pagar nada, levantava pra falar comigo. Não, senta aí, pelo amor de Deus, deixa eu... É um negócio até engraçado. Não, agora quando eu saí de Maricá, né, que eu fui pra Baixada, no meu último dia lá, comendo no restaurante, na hora que eu fui pagar, veio um sujeito e tomou da mão o cartãozinho de pagamento. Não, é comigo. Isso que, pô, Maricá é uma cidade que Maricá, não é tão Maricá pequena são assim. 200 mil habitantes, cidade né? grande. Mas é uma cidade com características ainda de interior, né? Apesar de ser uma cidade com uma população bastante relevante. Mas naquela área ali você pega muito disso. Em Niterói você ainda percebe algumas características de interior, apesar de ser uma cidade de 400 mil habitantes, né? Por exemplo, onde eu moro, na região onde eu moro, tem muito disso, dessa atuação de quadrilhas específicas que aumentam o índice de determinados crimes, você atua, resolve aquilo, e os índices despencam por semanas, meses a fio. Então, ainda tem essas características, né, de interior, embora seja uma cidade grande. Que difere um pouquinho é a capital, evidentemente, alguns municípios da Baixada, São Gonçalo, ali você já tem uma conformação um pouco diferente. Mas outras cidades ainda
tem características de interior. Agora, o interior mesmo, esse é muito legal de trabalhar. E nessa estrada aí, Bruno, de plantão, assistência e tal, tem alguma ocorrência marcante, assim, do ponto de vista de bizarra, de engraçada, alguma coisa que você trabalhou? Rapaz, eu tive. Quando eu estava em Barra do Piraí, foi no mesmo dia isso. No mesmo dia. Duas ocorrências, uma triste e a outra bizarra, tá? As duas estão com componente sexual, de crimes sexuais, e que ocorreram não em Barra do Piraí, ocorreram em Valença. Mas eu estava em plantão diária nessa época, então essas ocorrências acabaram caindo no meu colo. Eu não pegava a vara de Valença, mas no plantão diária, sim. A primeira foi um caso, esse caso foi um caso bem chocante, né? A Polícia Militar trafegando na estrada que liga Barra do Piraí a Valença, viram um carro parado no acostamento, duas pessoas dentro, aparentemente mantendo relações sexuais, né? Enfim, resolveram pela abordagem, decidiram pela abordagem, encontraram duas pessoas nuas dentro do carro, indagaram aquelas pessoas o que elas estavam fazendo ali, não sei o que lá, descobriram que eram pai e filha. Cara, até Vamos lá. então, Filha de maior. 19 anos de idade, então até aí nós temos um problema unicamente moral, Sim. né? Relação sexual incestuosa, isso é crime na Alemanha. Aqui no Sim. Brasil não é crime. Que os policiais levaram os dois para a delegacia, até porque estavam em dúvida em relação se tinha um componente, Sim. né, criminoso nisso, e também por um possível ato obsceno ocorrendo ali no carro, enfim. Eu nem vi ato obsceno nesse caso, não. Para mim nem era caso de ato obsceno, mas eles levaram para a delegacia e a apreciação inicial era essa. Tá? Provavelmente seria decidido pela tipicidade, uma questão puramente moral, e seria todo mundo liberado. Mas no curso desse evento, chegou à delegacia a mãe da menina, esposa do sujeito, né? E soube Até que estava então, acontecendo. adultério também não é. Adultério até já foi crime, né? Mas atualmente não é mais. não. A mãe puxou, né, a equipe policial lá do plantão num canto e falou: olha só, o meu marido é soro positivo. Isso não me recordo do ano que isso foi. Foi depois de 2000, depois de 2014, deve ter sido 2015, 2016, não lembro o ano, enfim. Mas ela falou, ele sabe que ele é soro positivo desde 2003, ele me contaminou nessa época. E a filha não sabia, em tese. E aí eu fui conversar com a filha sobre isso, né? E a filha falou, eu sei que ele é soro positivo. Mas vocês estão mantendo relações sexuais desprotegidas? Sim, eu quis. Já vamos entrar na teoria do bem jurídico aqui daqui a pouco. Complicado isso, né? Porque se a gente for buscar, né, aquelas teorias alemãs, de imputação e etc., essa é a questão da autocolocação em risco, da heterocolocação em risco. E só que é uma coisa que não é tão aceita assim, Sim. né? Mas só para contextualizar a galera, Aham. muitas vezes que não tem Sim, aqui. sim, é bom explicar. Em tese, a intenção de transmitir o HIV pode ser classificado por. Pode ter, Bruno pode falar melhor que eu aqui, pode ter diversas capitulações, vamos dizer assim, Sim. mas pode configurar inclusive tentativa de homicídio, ainda mais nessa época. Exatamente. Existia, hoje está mais sedimentada aquela ideia de que a transmissão do HIV representa uma hipótese de lesão corporal gravíssima, né, com resultado de enfermidade incurável. Mas na época ainda não estava tão bem sedimentado assim, ainda tinha muita gente que ia para o lado da tentativa de homicídio. Mas se eu adotasse, por exemplo, uma teoria da autocolocação em risco, da heterocolocação em risco, eu me valeria da autonomia da vontade. Sim, ela quis ela quis. expor a saúde dela a uma situação de risco, o problema é dela. Sim. Autonomia da vontade, enfim, vida que segue. Só que é uma teoria que não é tão bem aceita no Brasil, né? Então eu quando se autuei. trata de bem jurídico vida, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Mas eu autuei esse sujeito em flagrante delito por tentativa de lesão corporal gravíssima, né? Aparentemente não houve a transmissão. Essa menina fez exames, deram negativo. Acredito que realmente a transmissão tenha ocorrido, até porque os exames foram realizados no momento em que já seria possível constatar, mas ele foi autuado e depois, né, que houve essa autuação, o flagrante foi encaminhado para o Ministério Público, o promotor de justiça lá da região, não satisfeito, resolveu aprofundar aquilo ali, chamou a outra filha do casal para ser ouvida. Uma filha menor de 14 anos e descobriu que o pai estuprava a filha. Nossa. Então, é um caso bem bizarro. Que isso. Caso Que bem loucura. bizarro.
E, Interior, enfim, interior, né? Pior que é. interior eu tive muito caso de estupro de vulnerável, muito. E a maioria das vezes é de alguém da família. A maioria das vezes é um parente envolvido, é um tio, é um que realmente mantém uma relação sexual com pô, Mas é engraçado essa questão quando a gente fala do índice, né, de crimes sexuais. Eu trabalhei em Teresópolis. E quando eu cheguei em Teresópolis, eu fiquei assustado com o número de inquéritos policiais e registros em geral, né, de estupros na região. Que isso, né? Por que tem tanto estupro aqui? Porque não é coerente aquele raciocínio de que em Teresópolis estupra-se mais. Não. O que Teresópolis tem, porque em termos de região socioeconômica, que é tipo, diferente de Friburgo ou de Petrópolis, né? Todas essas cidades fazem parte do mesmo complexo ali que tem características semelhantes. Por que Teresópolis é diferente? Né? E aí que eu fui descobrir que, na verdade, ali tinha um programa do Ministério Público de acolhimento de vítimas de crimes sexuais, em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e aquilo funcionava muito bem. Era um programa muito bem sucedido e a promotora da época, que capitaneava esse programa, ela fazia questão de propagandear, né, como é que funcionava aquilo ali. Ela ia para palestras, ela ia para televisão, chegou até o programa, chegou até a ganhar um prêmio. É, e as vítimas, elas se sentiam mais confiantes confortável. em procurar, confortáveis, né, também, em procurar o aparato, né, do sistema penal. Elas se sentiam confiantes que aquilo ali teria um resultado que seria salutar para elas. Isso é interessante, né, quando a gente trabalha a questão estatística, né? Que a gente fala, olha só, está estourando o número de estupros em Teresópolis. Claro que o estupro, como fenômeno criminoso, é ruim. Mas aquele Naquele índice, contexto, será que é ruim? sim. Porque, de repente, o índice ele tá refletindo não só o crime abjeto, repugnante que está sendo praticado na região, mas um trabalho consistente Sem dúvida. dos órgãos do sistema penal que está fazendo com que as pessoas procurem e evitem a subnotificação Ainda do mais crime. o estupro que muitas vezes, se a vítima não leva isso a conhecimento das autoridades, vai ficar no esquecimento. Exatamente, exatamente. A gente costuma falar que tem crimes que quase não tem subnotificação. Roubo de carro. Por quê? Cara, Você que é o seguro. precisa noticiar aquilo ali para que você receba o seguro, e ainda que você não tenha o seguro, pode ser que seu carro seja recuperado. Sim. Né? Então, a polícia tem que estar ciente do que aconteceu. Homicídio. Quase não tem subnotificação. Por quê? Porque eu trabalho com a questão do corpo. O corpo está ali. Achou um corpo. Claro, eu posso ter um cemitério clandestino, sim, mas, no geral, isso não impacta tanto os índices. Agora, estupro, a maioria dos crimes sexuais são desconhecidos. A maioria dos crimes sexuais são desconhecidos. É muito comum, você vive isso. Que a gente pegue, por exemplo, um caso em que a pessoa foi na delegacia registrar um estupro, depois que ela já foi estuprada 30 vezes. Direto. Né? Então, Sempre. a subnotificação é imensa nesse caso. E lá funcionava. Então, essa questão estatística ela tem que levar em consideração não só os números absolutos, né? Mas tem que interpretar a estatística para saber o que está acontecendo naquela região. Mas voltando àquele dia do plantão de Barra do Piraí. Né? Nesse dia, além desse caso bizarro, nós tivemos um outro, esse é sensacional. No mesmo plantão, o sujeito, 90 anos, 90 anos, foi no curral, subiu num banquinho, amarrou as pernas de uma égua e começou a manter relações sexuais com a égua. Nossa. Crianças da região viram aquela situação e começaram a sacanear, né, o idoso que estava ali. Ele ficou revoltado e saiu correndo atrás das crianças, perseguindo as crianças para bater nelas, pelado. E passa a viatura da PM, né? Passa a viatura da PM e vê essa cena. Né? 3 crianças correndo com um idoso pelado atrás. E foi parar na delegacia isso, né? Evidentemente. Tudo deságua na delegacia. E no final, qual foi a conclusão ali no plantão? Acabou que o negócio ficou resolvido como fato atípico. Aham. Né? Eu entendi que não era um ato obsceno, a questão da zoofilia ali. Ela estava sendo praticada de uma forma mais escondida para que ninguém visse. Foi uma casualidade as crianças perceberem aquilo. E depois, aquela corrida do idoso pelado atrás das crianças, aquilo ali não tinha dó nenhum de nada ofensa ao pudor não público. tinha nenhum cunho sexual aquilo, enfim. Mas não teve maus tratos a animais? Aí,
Era um idoso de 90 anos tentando manter relações sexuais com uma égua, né? A égua não estava nem percebendo que ele estava lá, né? Enfim, não estava sentindo nada a égua. Sem dúvida nenhuma, crime impossível, meu irmão. Um idoso desse tá... meu, delegacia é uma coisa engraçada. A gente estava falando dessa questão da estatística, enfim, e muitas vezes rola até um certo receio de registro de fatos como esse, justamente para não impactar negativamente, né, não repercutir negativamente naquele local. Eu me lembro muito bem que teve na época que eu trabalhava lá em BH, em determinado plantão que eu tava lotado, teve uma ocorrência que foi encontrado, na verdade, eu não me lembro se foi uma mão ou foi um braço no bueiro de algum local lá em BH. E, em tese, a especializada de homicídios que investigaria, enfim, algo nesse sentido. E eu liguei para a delegada, era uma antiguana da homicídios na época que era responsável pelo plantão, expliquei a situação, me lembro de até falar assim, ó, aqui é a delegacia especializada de homicídios. Por enquanto, a gente tem uma lesão corporal. Quando achar o resto do corpo, tu me avisa. E ela não foi no local, não. Foi a via dele. E ela tinha razão. Por enquanto, a gente tinha uma lesão corporal. Quem me garante não tem uma pessoa andando aí sem a mão, sem né? o braço por aí. Quando não achar o resto do corpo, meu irmão, eu não vou sair daqui. E ele não saiu mesmo, não. Fui eu que fui lá no local. Sensacional. E essa questão do ato obsceno, você contando a história, acabei me lembrando de outra que aconteceu na época de Copacabana também. Essa também é sensacional. É um espetáculo essa história. Chego na delegacia para achar um plantão, né? Abro a porta da delegacia, tem 2 turistas só de toalha no plantão da delegacia. Aí você sai, né? Você fecha a porta, sai, respira 5 minutos, você já sabe que aquele plantão vai ser ruim, né? Porra, acabei de chegar, já tá... Aí beleza, respirou, volta. Né? Vamos lá, vamos analisar isso aí. Congresso de Medicina em Copacabana, no Copacabana Palace. 2 médicos ali, os 2 médicos holandeses, resolveram, no final, já bêbados tal, saíram do coquetel, né, que tinha ali de apresentação do Congresso, saíram e resolveram ver o nascer do sol na praia de Copacabana, né? Estão ali sentados, vamos dar um mergulho? Vamos, né? Tiraram a roupa e foram mergulhar pelados. Na Europa, frequentar, a pessoa frequentar a praia pelada, né? Quando eu estive em Barcelona, naquela praia de Barceloneta, eu vi uma cena Direto. peculiar. A menina de biquíni na praia entrou na água, saiu, tirou o biquíni, ficou nua e botou um outro biquíni que estava na bolsa. Né? E eu até fiquei me questionando, tá, mas trocou por quê? E tinha um cara que ele andava no calçadão, passava pelo quiosque onde eu ficava, sempre no mesmo horário, pelado, só com uma toalhinha. Não, isso aí é direto. Você conseguia marcar, conseguia ajustar o seu relógio pela hora que ele passava ali. Ué, se você for para aquelas ilhas E a hora Baleares do pelado. isso. Aí. Se for para aquelas ilhas Baleares lá, é coroa jogando frescobol de pelado, Sim. balançando o negócio. O negócio, meu irmão, é normal E mesmo. aí o médico holandês está ali na praia, né? Tô no Brasil, não. Na Europa, que é a Europa, permitem a nudez na praia, e no Brasil não vão admitir, né? E foram mergulhar pelados no mar. E aí vem a peculiaridade, né? Uma profissional do sexo passando no calçadão, viu aquela cena e achou aquilo estranhíssimo, né? E revoltada. Chamou a PM. Não, olha só, tem 2 pessoas ali nadando peladas. E a PM levou os 2 para a delegacia, enfim. Nesse caso aí, eu entendi pelo erro de tipo, cara. Erro de tipo. Na época, pelo que eles desconheciam a questão da obscenidade, né? Eles acreditavam que aquilo ali não era algo obsceno. Então, quer dizer, você traz aquele elemento para o âmbito do tipo penal. Eu entendi na época que era erro de tipo, mas tem discussão nesse caso. Mesmo, delegacia... Agora, meu último plantão, cheguei na delegacia, já tinham 2 coroas discutindo, uma de 77 anos, uma de 80 e poucos anos, uma brigando com a outra, envolvia algo ali em relação a uma estar sem calcinha naquele momento e envolvia um outro coroa de uns 80 e pouco que estava pegando as duas. Meu irmão, um negócio de maluco. Foi exatamente agora, no meu último plantão. Sensacional. Teve aquele caso também que eu não sei se... Acho que era... Você investigou, não sei se lavrou flagrante ou teve flagrante daquele estudante que furtou um ônibus no terminal. Como é que foi isso aí? Teve, cara. Esse caso aí foi... Aliás, esse dia o plantão foi o plantão que deu tudo errado. Tudo que podia dar errado deu errado nesse plantão. Copacabana, como não podia deixar de ser. Copacabana. Tudo que deu errado tudo que podia dar errado deu errado naquele dia.
teve instalação de chupa-cabra em caixa eletrônico. Já cheguei na delegacia nesse dia com 2 flagrantes de violência doméstica. Teve uma hora que a delegacia estava tão cheia, tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu liguei para assistente, né, Cristiana, que hoje é delegada de Belfort Roxo, falei, Cristiana, vem aqui me ajudar, Nossa. porque não tá dando, não tô conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Nossa. Nesse dia, um preso não, né? O rapaz foi encaminhado pela PM para a delegacia porque estava na praia com som alto. Não era nada demais. Ou seja, ia ser liberado, não tinha nada a ver com a gente. E tentou se matar no banheiro nesse dia. Ou seja, aquele dia que acontece tudo, né? E teve esse caso, um estudante foi para uma festa, se embriagou, ia descer do ônibus em Botafogo, pegou o ônibus, volta para casa, ia descer em Botafogo, dormiu no ônibus, acordou no terminal Alvorada. Né? Aqui na Barra. Na Barra, exatamente. Dentro do ônibus, né? Ali acordou sem saber onde é que estava muito bem, ainda muito bêbado, né? O que eu faço agora para voltar para casa? Eis que ele vê um outro ônibus com a chave na ignição. E ele literalmente pegou o ônibus, né? Esse aí literalmente pegou o ônibus. Saiu dirigindo com o ônibus para casa. Ou não? Não, vazio o ônibus. Um taxista viu e começou a perseguir. Virou cena de filme o negócio. O taxista tentou emparelhar com ele no elevado Joá, ele tentou jogar o taxista para fora da pista, quase que o cara caiu lá de cima. A PM foi avisada, a PM começou a perseguir o ônibus, dando tiro no pneu. Fizeram bloqueio, ele jogou o ônibus contra o bloqueio da PM, bateu em outros casos, inclusive teve um motorista que ficou gravemente ferido nesse evento aí. Fui até ouvir o cara no hospital. E o cara foi ser capturado aqui em Copacabana. O cara só foi parado em Botafogo, que na época a delegacia de Copacabana fazia os flagrantes de Botafogo. Ele foi parado quase em frente à casa dele. Ele quase chegou em casa com o ônibus. Porra, meu, esse aí zerou o game, jogou GTA realmente. O cara, porra, acorda doidão, quer saber, porra, quero ir embora pra casa, vou pegar aqui, pra quem não sabe, terminar o Alvorada aqui na Barra, deve dar uns 20 e poucos quilômetros até Botafogo, mas em torno de 20 quilômetros. Mobilizou a PM. Meu irmão, o cara 20 quilômetros dirigindo no dia seguinte, saiu uma reportagem sobre isso no Jornal Globo, que fizeram até o croquis, mostrando o trajeto que o cara seguiu. Sensacional. Foi autuado em quais crimes, lembra? Rapaz, foi autuado por muitos crimes. No mínimo ele teve embriaguez ao volante, tentativa de repente alguma... Ele foi autuado por tentativa de homicídio, ele foi autuado... Embriaguez ao volante, eu nem me recordo se ela já estava nos moldes... acho que já estava nos moldes atuais, não me lembro mais que é tanta modificação da lei, mas enfim... ele foi autuado por dano ao patrimônio público devido aos carros da PM nos quais ele bateu, por furto, não do ônibus, evidentemente, porque o ônibus ali era furto de uso. Sim. Né? Eu não posso admitir seriamente que ele pretendia incorporar o ônibus ao patrimônio dele, né? Não, agora que eu cheguei em casa, vou botar o ônibus na garagem, amanhã eu vou trabalhar com ele. Não. Mas pelo furto do combustível que estava no ônibus, enfim. Ele foi autuado por uma série de crimes, ficou preso um tempinho. Acho que teve um caso, não como esse, mas semelhante, há pouco tempo também aqui na capital, não sei, acho que essa nenhuma, não sei se foi, acho que você não deve ter sido você que fez a investigação ao flagrante, mas um motorista de ônibus discutiu com alguém no trânsito. Rio de Janeiro é pica, meu. Só tem isso aqui. O motorista do ônibus discutiu, desceu do ônibus para brigar na mão, fazer na mão com o cara que tinha discutido. Um passageiro ficou puto, falou: quer saber, eu que vou. E começou a tocar o ônibus para casa. Deixou o nego no ponto de ônibus, o cara chegou, estacionou e foi para casa. Eu peguei um caso desse, a 25ª DP, mas com táxi. O taxista parou no bar para tomar café da manhã, deixou o carro com a chave na ignição. Tinha um sujeito que era alienado mental, que vivia naquela região, viu o táxi, entrou, saiu dirigindo e começou a pegar passageiro. Ainda fez um dinheiro, pagou a diária do taxista. Porra, bom demais. A gente podia ficar aqui tranquilamente, dias e dias, falando de ocorrência de plantão mas vamos encurtar aqui. Vem cá, aí, em que momento que despertou esse interesse aqui agora para os direitos humanos na especialização, para fazer um mestrado em relação? Foi uma oportunidade que surgiu ou foi algo que você já tinha ali uma visão antes? E surgiu muito por conta das aulas de direito penal, né? Depois de um tempo, você que você começa a aprofundar, você vê que aquele conhecimento específico de uma certa área ele não é suficiente. Você precisa ampliar a sua percepção por outras áreas do saber, por outras áreas do direito, enfim.
as ciências, né, principalmente os ramos do direito, eles não são estanques. E eu percebi em determinado momento do meu estudo, aprofundando os meus estudos, que muita coisa de direito penal era respondido no âmbito dos direitos humanos. Passei a compreender muita coisa que antes eu tinha dificuldade quando eu comecei a conhecer melhor esse âmbito dos direitos humanos. E a partir dali, quando você vê que é uma matéria interligada, né, que as coisas, de certa forma, têm um liame que não pode ser dissolvido, você resolve que tem que estudar também aquela outra área, Uhum. né? Aí eu busquei mestrado, fiz o meu mestrado e tento aplicar, né, isso no meu dia a dia, até com conhecimento de decisão de cortes internacionais, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu busco muito a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos para fundamentar algumas posições, até mesmo doutrinariamente, quando eu escrevo, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão da subsidiariedade do direito penal, essa subsidiariedade frente ao direito administrativo, que é uma coisa mal trabalhada. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem algumas decisões bastante interessantes, traçando esses limites do que pode ser acumulado entre penal e administrativo e do que não pode ser acumulado, que representaria uma dupla punição. Sim. Então, isso acaba, né, enriquecendo essa parte acadêmica. Quando eu tive essa percepção, enfim, foi quando eu comecei a correr atrás de fato, e aí eu busquei meu mestrado na área. E assim, no dia a dia, você vê que o pessoal, quando você trata disso, em primeiro lugar, como é que você aplica na situação prática, e o que você busca na sua atuação, tanto em sede de investigação e na condução dos trabalhos de sede de delegacia, o que você acha que isso acrescentou para você na prática, abriu os olhos? E, em segundo momento, você em algum momento enfrentou algum tipo de resistência da equipe que você trabalhava ou de outros policiais nesse sentido, tipo, não, o Bruno é o cara dos direitos humanos e De tal? forma alguma, de forma alguma. Até porque eu gosto de dizer que meu trabalho é técnico, né? Ele é um trabalho essencialmente técnico. A minha concepção sobre o direito ou sobre os tipos penais, ela não é melhor nem pior do que a de ninguém. Eu não tenho aquela arrogância, por exemplo, de saber que existe uma posição já sedimentada no âmbito do STF ou do STJ, e... mas eu discordo, então vou aplicar a minha Aham. posição, dane-se o que dizem as cortes. Não, eu não tenho esse nível de arrogância. Eu entendo que é desse jeito, por tais argumentos, mas ok, eu tenho cortes com órgãos colegiados, que são pessoas muito mais experimentadas do que eu, que decidem de uma forma diferente. Sim. Muitas vezes o que eu coloco na minha decisão, por exemplo, é malgrado a minha posição, na esteira da jurisprudência do STJ, decido de tal forma, Sim. né? Claro que eu me valho das minhas posições, mas mais naquelas situações em que há mais bolas divididas, né? Ou situações que são situações peculiares, que não foram apreciadas por tribunais, ou se foram, não foi daquele jeito que o negócio foi apreciado, e ali tem uma nuance que escapa. Mas quando eu faço isso sempre de forma técnica, né? Faço com base em princípios constitucionais, em princípios penais, princípios esses que refletem essa seara dos direitos humanos, né? Então eu não preciso ser um cara inovador nesse mundo, ser aquele cara que pretende transformar a delegacia numa Unicef, Não é isso. Se eu aplico aquilo que já está na Constituição, se eu aplico aquilo que faz parte da dogmática do direito penal, eu prendo quem eu tenho que prender e eu solto quem eu tenho que soltar. E com argumentos consistentes, né? Então, quando eu me valho disso, eu não sou contestado, porque eu tenho base para fazer isso, né? Eu tenho ali algo em que eu me ancoro e que a equipe entende como razoável. Legal. E você acha que, assim, a realidade aqui do Rio de Janeiro, é claro, o senhor não tem nenhuma dúvida, é uma realidade diferente do que a gente vive no resto do país, em termos de segurança e tal. O que você pretende, assim, para a tua carreira daqui para frente, assim, você tem alguma expectativa em relação à sua carreira na polícia? E, em segundo momento, você acha que Rio de Janeiro, pergunto isso aqui para alguns convidados nossos, tem jeito na segurança pública? Claro que tem jeito. Não é algo que vai ser resolvido com fórmulas fáceis, nem um prazo curto, né? Você tem uma situação no Rio de Janeiro extremamente complexa e é aquilo que todo mundo fala, mas que pouca gente resolve aplicar na prática. Se você tem uma situação complexa, a solução também é uma solução complexa, né?
Todo mundo conhece essa frase, ela é correta, uma frase 100% correta, mas de implementação complicada. Até mesmo quando a gente fala em âmbito político, quando eu falo em âmbito político, eu estou pensando em eleições, eu estou pensando na minha carreira política, né? E não estou falando que é errado pensar nisso, não, muito pelo contrário. Então, as ideias mais fáceis e que resolvem um certo aspecto do problema num curto espaço de tempo, acho que não dão uma solução àquele panorama mais amplo, né? Essa solução acaba sendo muito sedutora, né? E talvez seja sedutora para mim se eu tiver um cargo político futuramente, fui eleito, talvez seja sedutora para mim também. Mas fato é que essas soluções fáceis não resolvem. A gente precisa aqui trabalhar com soluções que não se bastam na segurança pública, envolvem educação, envolvem perspectivas de trabalho, né? Ou seja, um mercado de trabalho que assimile a população. Você precisa de perspectivas em outras áreas, como saúde, tudo isso interligado ajuda a segurança pública e nós conseguimos construir políticas de segurança públicas mais consistentes e duradouras a partir desse enfrentamento de todos os aspectos da miséria, da degradação social. Isso aí tem que ser enfrentado por várias secretarias, por vários ministérios, por vários atores atuando em conjunto. Não adianta eu hoje, secretário de segurança, achar que eu vou resolver o problema sozinho. Não vou. Não vou. Isso é um trabalho que demanda muito mais do que iniciativas individuais. Agora, tem jeito? Claro que tem jeito. Não vai ser em curto prazo, mas tem jeito. Mas desde que a gente perca essa perspectiva de querer sempre a solução que, em tese, pode dar um retorno mais imediato, mas que não vai resolver o problema de uma Exatamente. maneira como um todo. Exatamente. Não estou falando que eu não possa atuar aqui para atender aquele problema de forma imediata e satisfazer aquela população específica. Eu posso fazer isso, desde que isso esteja dentro de um plano de segurança muito mais amplo e que seja duradouro. Que seja um programa para o Estado e não para governos pontuais. Algo com que o governador de hoje, o de amanhã, o de depois de amanhã e por aí vai, se comprometam com aquela solução. Legal. E para delegado, na carreira de delegado, tem alguma coisa que você queira trabalhar ainda que nunca trabalhou? Você tem alguma vontade específica aí de preencher? Rapaz, eu tô velho, né? Eu tô ficando velho. Eu hoje já tô chegando naquele meu momento de carreira que as pessoas olham pra mim e falam, pois é cascudo. Né? Pô, não, ainda não Você tá falou nessa- da delegada antigona lá de Minas, eu tô chegando lá, tô com meu pezinho lá já. Tô quase sendo antigão. Não de Minas, mas do Rio. Eu tô com mais de 20 anos de carreira, né? Evidentemente que eu gosto do trabalho na polícia. Eu tenho 20 e tantos anos de carreira em delegacia. É bom na atividade pontuar fim, isso. Eu é verdade. nunca atuei em outro órgão que não fosse em delegacia de polícia. Eu sempre atuei com direito penal, ali na apuração de crimes. Não que eu esteja maldizendo as funções administrativas, longe de mim fazer isso, mas a minha experiência nessa área, eu me dediquei a essa área, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de estar ali na delegacia trabalhando. Já recebi convites para ir para áreas administrativas e recusei porque hoje não me vejo lá, embora tenham sido convites até em certo momento da minha vida sedutores, mas talvez seja um norte para daqui a alguns anos. Pegar alguma coisa em outra área que não seja lá na delegacia, lá na ponta, experimentar a polícia de outra forma, né? Uma coisa que eu teria imenso interesse em assumir, porque eu gosto do ambiente, eu gosto do perfil, seria a Carepol, por exemplo. Né? Você tem tudo a ver contigo mesmo. Você gostaria de ser diretor da Carepol se me convidassem hoje para ser diretor da Carepol? Eu aceitaria? Claro que eu aceitaria. Tá? Ali eu tenho vontade, né, de conhecer. É uma outra polícia. É uma mesma corporação, mas com atuações diferentes, com ritmo diferente. Isso eu não experimentei até hoje. Em 20 e tantos anos de carreira, eu só conheço um pedaço da minha instituição. Pô, e aproveitando esse gancho aí com a tua área, obviamente, acadêmica e de presidente de banca de concurso e tal, passa mais ou menos um recado para o pessoal que se prepara para delegado de polícia aí, que estuda, o que eles podem esperar da função, ainda mais você que tem atribuição de mais de 20 anos aí na atividade fim, porque a gente vive uma função que é revestida aqui por uma mística, muitas vezes, o pessoal que não sabe muito bem, vê muito filme de televisão, vê muita operação policial, acha que a gente vai trocar tiro toda semana.
Fala pra galera o teu panorama desses 20 anos aí na atividade fim, o que eles podem esperar quando, quando Que, que, tomarem posse no cargo de delegado? que eles podem esperar? É um Instagram repleto de fotos em viatura portando fuzil, e aquilo ali vai ser um dia da vida deles dentro da Polícia Civil. Trabalho como delegado é um trabalho burocrático. Tá? Quem não quer mexer com papel, é claro que agora a gente tem o processo eletrônico, né? Papel, velhão ele, né? Não, mas quem não quer mexer com papel em sentido amplo, incluído aí o procedimento eletrônico, não venha para a carreira de delegado. Plantão, claro que o plantão é dinâmico, isso é interessante, né? A minha atividade como delegado titular, ela é dinâmica, e é uma das grandes coisas que eu gosto na atividade de delegado. A ausência de rotina. Né? Eu faço um planejamento para a minha semana como delegado. Na quarta-feira, meu planejamento já foi embora, já foi completamente subvertido. Né? Então, essa ausência de rotina, ela te afeta negativamente de várias formas. Mas eu acho que é o grande charme da profissão. No entanto, a sua rotina, a sua ausência de rotina, ela vai ser permeada o tempo todo por trabalho em computador, dando despacho, fazendo relatório. Seu trabalho é um trabalho burocrático, quer você queira, quer não. Né? Eu não vou ser um delegado, ninguém aqui que está ouvindo a gente vai ser um delegado que vai passar 24 horas na rua e investigando crimes. Né? Vou para o local tal colher. Não, você não vai conseguir fazer isso, porque você tem que despachar na delegacia. Você tem uma equipe para isso. Né? Você tem policiais que trabalham na sua equipe para executarem essas funções em seu nome. Então, você tem que se conformar com isso. Você é o dirigente de uma equipe. É isso. É um gestor, né? Exatamente. E, inclusive, até, de vez em quando eu posto lá no Instagram, meio que como se fosse um quadro, assim, de expectativa. Vou me tornar delegado, só vou investigar crimes graves. Aí, realidade, eu boto normalmente a foto de um registro de ocorrência, de um RO. O último era: encontrei um rato morto na minha caixa d'água. É isso que você vai se deparar. Rapaz, Tudo é delegacia. Entendeu? Tudo é delegacia e 90% do tempo é aquele furtinho ali, é a briga do vizinho, é a coroa brigando com a outra sem calcinha por causa do coroa que tá pegando as duas. Exatamente. E aí você vai dar. Mas essa ausência de rotina realmente é algo que me atraiu, que era a ideia que eu tinha da polícia. Não tem nenhum policial na minha família, nada disso. Eu que quis ser delegado de polícia, mas isso era o que me atraía na função de delegado. Me parecia ser a carreira mais dinâmica e não tenho a mínima dúvida de que é. Mas não dá para fantasiar filmes policiais e tal, porque com certeza... Ninguém aqui vai ser o Rambo da polícia, ninguém vai ser o Sherlock Holmes. Não, a gente vai trabalhar ali no papelzinho, dando despacho. Né? E mais, dando despacho lá naquela injúria. Né? Que o vizinho chamou o outro de canalha. É isso aí. E legal, Bruno, para a gente já se encaminhar aqui no final, fala aí para a gente onde é que o pessoal te encontra, se você está escrevendo algum livro, não está, qual é o próximo objeto aí da vida de autor de obras jurídicas? Bom, quem quiser me encontra fácil no meu Instagram, né, que é onde eu coloco algumas ideias minhas. Mas na produção acadêmica eu estou com um projeto, né, em curso, estou escrevendo. Só que ainda não posso revelar, porque não é um projeto só meu. É um projeto não é só meu, é com outros dois autores, e dois autores, grandes autores, e o negócio já está bem encaminhado. Está se for de direito penal, eu tenho um palpite, mas não vou falar nada não, mas é porque eu conheço o cara, antes dele me conhecer eu já rastreava, então posso imaginar. O negócio está bem encaminhado, vai sair em breve, mas por enquanto ainda não estou autorizado a falar sobre ele. Mas enfim, tem coisa boa por aí. Maneiro, show de bola. Vou aproveitar então aqui, que inclusive eu esqueci de falar no início, mas vou falar agora no final. Agradecer os nossos patrocinadores aqui, que auxiliam a gente, Super Coffee. O Bruno vai levar para casa esse aqui, obviamente, para ele utilizar nas tarefas acadêmicas dele lá quando acordar de manhã, se quiser mandar um café. Super Coffee aqui te ajuda a ter foco, enfim, eu usava na época que estudava para concurso, continuo usando agora para continuar estudando. Esse aqui é teu presente da Super Coffee para você. Muito obrigado. E aqui você presentear as mulheres da tua família lá, se quiser dar para a galera. Lembrancinha lá da Zinzânia. Show de bola. Beleza? Muito bom. Porra, queria te agradecer demais, irmão. Obrigado pela presença, por ter vindo aí, bater essa história com a gente. Falou com a gente de todos os casos do plantão. Conta comigo, sabe que você tem preferência. Valeu, obrigadão. A gente saiu daqui de histórias engraçadas de plantão e também com um papo bastante profundo sobre segurança pública, direitos humanos. O Bruno é uma referência para mim, para
os meus colegas aqui da última turma. Então, agradecer demais mais uma vez a presença. E até o nosso próximo episódio, o nosso próximo Central de Flagrantes. Toda semana, alguém de altíssimo nível aqui para trocar ideia comigo e vocês aproveitarem isso tudo. Tamo junto e até a próxima, galera!